Olá, estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos que tu derramas sobre nós e nossas famílias. De maneira especial te agradecemos por Jesus Cristo ter vindo ao mundo para nos salvar. Envia teu Espírito Santo para estar conosco nesta devoção, que através do meditar da tua palavra nós cresçamos na fé, na esperança e no amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Estimado irmão e irmã, uma das profissões que eu mais admiro é o do agricultor. Ser agricultor exige paciência e fé. O agricultor, ele pode preparar a melhor terra que se possa imaginar. Ele pode plantar a melhor semente que o dinheiro possa comprar, mas o crescimento vem de Deus, vem do céu. Para uma semente crescer é preciso uma combinação de sol e chuva na época certa. Vemos agora aqui no sul do Brasil uma estiagem que acaba com muitas plantações. Em outros lugares nós vemos muita chuva que também acaba com as plantações. E isso sem contar as pragas da lavoura, os insetos que podem comer tudo que o agricultor plantou. Lá no Egito, a época de março a abril era uma das mais temidas, porque enxames de gafanhotos migratórios eram levados pelo forte vento leste. Onde eles passavam, comiam tudo que tinha pela frente. O Egito, na época de Moisés, já havia passado por muita coisa. Era água que se transformou em sangue, rãs, piolhos, mosca, peste e morte dos animais, feridas às pessoas e nos animais, e recentemente o granizo que destruiu quase tudo que não foi escondido em celeiros. Mas Faraó, o rei do Egito, com o seu coração endurecido, não aceitava que Deus era o Senhor e não atendia à palavra de Deus. Agora Moisés e Arão vêm e com uma ameaça muito pior do que as anteriores. Se Faraó se recusasse a reconhecer Deus como Senhor e fizesse o que a palavra de Deus estava ordenando, haveria uma destruição pior e mais intensa do que as outras. Se quase não tinha sobrado nada dos egípcios, agora o resto seria destruído. Veja o que Deus mandou Moisés e Arão dizerem a Faraó em Êxodo 10, 3 a 6. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescerem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Os conselheiros de Faraó ficaram apavorados e, morrendo de medo do que Moisés e Arão falaram, pediram para que Faraó fizesse o que Deus disse, senão tudo estaria perdido. Você acha que Faraó deu ouvidos? Que nada! Ele expulsou Moisés e Arão da sua presença. Vejam o que aconteceu nos versículos 13 a 15. Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste,
todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. A Bíblia não diz quantos dias os gafanhotos ficaram no Egito, mas foi o suficiente para devorar tudo que sobrou das suas plantações. Faraó, apavorado, chama Moisés e Arão e diz os versículos 16 e 17: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tirem de mim esta praga mortal. Ora, finalmente Faraó reconheceu a soberania de Deus sobre o Egito e sobre a sua própria vida. Aprendeu a lição, dobrou os seus joelhos perante Deus. Moisés então ora a Deus e Deus manda um forte vento que leva todos os gafanhotos para o Mar Vermelho e a terra ficou livre de todos eles. Estimado irmão e irmã na fé, quando a Bíblia cita gafanhotos, sempre é uma figura do juízo de Deus. Quer dizer, Deus condenando o povo porque não confiou nele e nem ouviu a sua voz. Estamos aprendendo grandes lições sobre Deus e as pessoas em Êxodo. Uma delas é que sempre Deus vem ao encontro do ser humano não para destruir, mas para salvar. Adão e Eva foram advertidos por Deus lá no início da criação que se eles desobedecessem a Deus, a orientação que Deus deu, eles morreriam. Faraó agora também, antes de cada praga, ouvem a palavra de Deus, dizendo para ele ouvi-la e fazer o que Deus está ordenando. Isso me lembrou de um outro texto bíblico, Apocalipse 3:20, quando Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ainda hoje, Deus chama o ser humano, e de maneira especial você e eu, pela sua palavra, para que nós reconheçamos, sim, que somos pecadores, para que nós ouçamos pela fé a voz de Deus e reconheçamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que nós deixemos todo o pecado de lado e vivamos uma vida santa baseada na palavra de Deus. Jesus Cristo, estimado irmão e irmã, é a voz de Deus, que não apenas adverte e chama, mas a voz de Deus, que com a sua vida, sofrimento e morte na cruz, salva o ser humano do pecado e do inferno, ele dá a alegria, a paz, o amor e a esperança da vida eterna no céu. Assim como Deus, antes das pragas, falou com o faraó e advertiu na Bíblia, tem a promessa de que um dia Jesus Cristo voltará em glória para julgar o mundo. Quem creu em Cristo e viveu esta fé no dia a dia será salvo, e quem não creu será condenado. Que neste mundo que não se importa, assim como o faraó, com Deus, sua palavra, oração, igreja e vida cristã, você, como cristão e cristã, possa se firmar, fundamentar a sua vida e a vida de sua família na palavra de Deus. É só para saber, depois que os gafanhotos passaram, Faraó não deixou o povo de Deus sair novamente.
Que Deus possa dizer como aquele homem que se aproximou de Jesus para pedir-lhe que curasse o seu filho e disse para Jesus em Marcos 9:24: Eu creio, Senhor, ajuda-me a ter mais fé. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a nossa fé não vem de nós mesmos. Através do Espírito Santo nós recebemos a fé através do batismo e da Tua Palavra. Que nós possamos fundamentar a nossa vida nesta fé em Cristo. Que nós possamos crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Que nós possamos ler a Tua Palavra e possamos viver de acordo com ela diz. Que este mundo inteiro possa se conscientizar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação senão através da fé nele. Ó Deus, abençoe este novo dia que Tu nos deste, protege-nos de todos os perigos, guarda-nos de todo o mal, que a Tua presença encha a nossa vida de paz e tranquilidade. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.